Olá pessoal, eu sou o professor Lorival Lopes e mais uma vez estou aqui para apresentar essas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem e, se gostarem, eu ficaria muito satisfeito se fizessem comentários ou apresentassem sugestões de novos temas, de novos assuntos para os próximos vídeos. Hoje vamos tratar de tempo verbal. Eu já falei sobre o verbo em outros vídeos e nunca é demais repetir a importância do verbo para a língua portuguesa. O verbo, como eu já tratei, é a palavra mais significativa, é a palavra mais importante que tem na língua, porque é a partir dela que se constroem todas as frases, se constroem os textos. Então, é de uma importância muito grande. E também por causa da ampla significação que o verbo tem. O verbo é a palavra que apresenta mais informações e é também a palavra que mais tem formas. E daí ser um objeto de estudo, porque é um assunto bastante amplo. Então eu, nesse vídeo, vou tratar de um pouquinho do tempo verbal, não vou tratar de todo o tempo verbal. Então o verbo, em relação ao tempo, o verbo é quem afirma e firma a questão temporal daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, né, daquilo que a gente faz. É o verbo que indica tudo isso, porque o verbo é uma palavra de ação, né, uma palavra de estado, é uma palavra que expressa fenômeno, ou seja, é uma palavra muito forte e muito significativa. Eu trouxe essa questão do pretérito, do indicativo, porque assim é um tempo dinâmico e é um tempo ao mesmo tempo complexo. O pretérito, estudar o pretérito do indicativo tem sido sempre recorrente nas pessoas, o não entendimento, né, do pretérito do modo indicativo. Antes eu quero tratar dessas duas palavras, né, a palavra pretérito e a palavra indicativo. A palavra pretérito, né, ela significa passado, é a mesma coisa que passada, é tempo verbal. Não se usa a palavra passado no tempo verbal, e a palavra que é usada é exatamente o sinônimo, a palavra sinônima à palavra passado, que é pretérito. Então, por ser um tempo verbal, o pretérito ele vai marcar fatos que já aconteceram, que já ocorreram, né? Então, é importante entender isso, né? Que os tempos verbais é presente, passado e futuro. Então, o pretérito é um fato que já ocorreu. E indicativo é um modo verbal. São três modos verbais. Tem o indicativo, tem o subjuntivo e tem o modo imperativo. É importante a gente conhecer isso. Aqui especificamente o modo indicativo, que é o modo verbal, né? Ele indica o quê? O indicativo indica um fato certo, algo certo, uma certeza. Então ele é usado para isso, para indicar um acontecimento certo, uma coisa certa. É uma certeza. O modo indicativo indica uma certeza. É sempre interessante a gente observar isso. Então, quando eu falo pretérito do indicativo, eu estou me referindo ao pretérito, ao passado,
do modo indicativo. Esse pretérito ele vai se dividir em 3 tempos. Eu vou ter o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E aí é que nós vamos ver a diferença entre esses 3 tempos do pretérito. O pretérito perfeito, que é o primeiro pretérito que eu pretendo mostrar, a palavra perfeito aqui já indica mais ou menos o que é esse passado. Perfeito no sentido de algo que foi concluído, algo que está concluído. Então, o pretérito perfeito ele vai indicar um fato que já ocorreu em determinado momento e ele é observado depois de concluído. Ou seja, é um fato que já foi concluído, é um acontecimento passado que já foi concluído. No momento em que a gente fala, esse fato já foi concluído. É interessante observar isso. Eu trouxe aqui vários exemplos de pretérito perfeito. No primeiro exemplo, a frase é: caminhei por 2 horas de manhã. Observe o verbo caminhar aqui. Eu caminhei. Indica um fato passado, uma ideia já concluída. É um passado que já foi concluído. No momento em que eu estou observando isso, ele já aconteceu. Outro exemplo, anotei os dados da estatística numa caderneta. Então, anotei é passado, é pretérito perfeito. Pretérito perfeito porque já está indicando um fato concluído. Outro exemplo, partiu em direção ao norte. É a mesma coisa, né? O verbo partir aqui está no pretérito perfeito porque está indicando um fato que já ocorreu, que já foi concluído. O outro exemplo, colheu os frutos que plantara. Colheu os frutos que plantara. Atentemos para colheu. Não vamos levar em consideração agora o verbo, a forma verbal plantar. Vamos nos ater a colheu, que está no pretérito perfeito, pois indica uma ação, um fato que já foi concluído. Aqui nesses 4 exemplos, caminhei, anotei, partiu e colheu, são formas simples, ou seja, nós temos o pretérito perfeito na forma simples, só uma forma. Mas ele pode também vir na forma composta. Mas a ideia é sempre a mesma, é a ideia de conclusão do fato passado. E veja, eu coloquei aqui um exemplo, né? Tenho escrito bastantes poemas. Isso aqui é uma frase, inclusive, que foi dita por Fernando Pessoa. Tenho escrito bastantes poemas. Vejam aqui que nós temos o pretérito perfeito na forma composta, né? Como é que se dá isso? Eu pego um verbo auxiliar, o verbo ter, no presente, e pego o verbo principal no particípio. Aí, se eu tenho um verbo no presente mais um verbo no particípio, o verbo principal no particípio, essa forma aqui ela vai ser chamada de forma composta. É o pretérito perfeito composto. Tem o mesmo sentido de, por exemplo, escrevi bastantes poemas. Vejam que a forma composta pode ser transformada numa forma simples no pretérito perfeito. Então, só é uma questão de formação das duas formas. A forma simples, ou seja, o pretérito perfeito simples, na forma simples, e o pretérito perfeito na forma composta, que são apenas 2 formas
que nós temos para usar o pretérito perfeito. O outro tempo, o outro pretérito, é o pretérito imperfeito. Já é um pouco diferente. A própria palavra aqui, imperfeito, se a gente for ver a formação dessa palavra, nós vamos observar que ela é formada por um prefixo, que é o in, que quer dizer não, e a palavra perfeito, que é uma coisa acabada. Então, o pretérito perfeito, se a gente levar em consideração a etimologia dessa palavra, nós já vamos entender que o pretérito imperfeito é um pretérito não acabado, ou seja, uma ideia, um fato que ainda ele está no passado, mas que ainda não foi terminado, não foi acabado, não foi concluído. Essa é a ideia do pretérito imperfeito. Quando a gente vai estudar os tempos do verbo, tem muita coisa assim que faz a gente pensar em como que o tempo atua na nossa vida, na nossa imaginação. Então, o pretérito imperfeito, ele indica um fato que ocorria com frequência no passado ou um fato que não havia chegado ao final, ou seja, não havia sido concluído no momento em que a gente estava observando. Vejam que é um fato no passado, mas que dá a ideia de não conclusão, como se fosse algo que continuasse a existir, continuasse a ocorrer com certa frequência no passado. É um passado ainda não acabado. Olha o exemplo. O maratonista treinava, está aqui o verbo no passado, passado imperfeito. O maratonista treinava todos os dias perto da minha casa. Veja como essa palavra treinava, ela dá uma ideia de algo que acontece com frequência e que não é um fato assim concluído, né? Então, sempre que o pretérito imperfeito se nos apresenta, ele vai se apresentar dessa forma, como uma ideia não concluída. Naquela época, eu estudava no CPJA, que é o Colégio Padre José de Anchieta. Naquela época, eu estudava no CPJA. Olha, estudava a ideia de passado imperfeito, de não conclusão do fato. Eu confiava muito nas pessoas, confiava. Veja que é diferente quando a gente diz eu confiei. Confiei é um fato acabado, terminado. Confiava não. Confiava dá uma ideia assim de algo que ainda está acontecendo e que ainda não se concluiu. Outro exemplo. Eu recebia muitos presentes no final do ano. Eu recebia muitos presentes no final do ano. Aqui é interessante observar que o pretérito imperfeito só ocorre na forma simples. Ele não apresenta a forma composta. Então a gente só utiliza esse verbo na forma simples. Estão vendo a diferença entre o pretérito imperfeito e o pretérito perfeito e imperfeito? Por exemplo, o pretérito perfeito, ideia acabada, terminada. Pretérito imperfeito, ideia não concluída, não acabada. Tá certo? O outro tempo é o mais que perfeito. O pretérito mais, vejam que a ideia do mais que perfeito está relacionado com o pretérito perfeito, mas é mais do que perfeito. E aí você fica imaginando como é ser mais do que perfeito, se perfeito já é algo assim acabado, concluído. Como que se pode ser mais que perfeito? Então, o que que isso indica? Ele indica, olha como é interessante, ele indica um fato ocorrido antes de outro fato passado. Olha, por isso que é mais que perfeito, porque indica um fato ocorrido antes de outro fato passado.
Normalmente esse fato passado é o pretérito perfeito. Vejam no exemplo. Aqui está. Eu confiara naquele amigo que mentiu a mim. Confiara é o pretérito mais que perfeito. Olha a relação. O outro verbo aqui, mentiu, está no pretérito perfeito. Então, a ideia do mais que perfeito é que esse fato aqui de confiar naquele amigo, ele é um fato ocorrido antes desse. Preste atenção. Esse aqui, confiara, ocorreu antes de mentir, que é a ideia do pretérito perfeito. Aqui, mentiu, pretérito perfeito. Então, esse pretérito mais que perfeito aqui é um fato que ocorreu antes, é anterior ao pretérito perfeito. Outro exemplo. Eu já estudara pretérito mais que perfeito, no CPJA. Então, essa ideia de estudar é anterior à ideia de conhecer a Mel. Então, eu já estudara no CPJA quando conheci a Mel. Ou seja, a ideia de conhecer aqui, que é pretérito perfeito, é depois desse fato aqui, que é o fato representado pelo pretérito mais que perfeito. Outro exemplo. Ontem, quando você foi, que é o pretérito perfeito, ontem, quando você foi ao posto, eu saíra com uns amigos. Veja que a ideia de saíra é anterior à ideia de foi, que é o pretérito perfeito. Estão vendo a relação? Estão percebendo a relação? O pretérito mais que perfeito indica um fato ocorrido antes de um outro fato no passado. Outro exemplo. E aí eu vou colocar agora o pretérito mais que perfeito composto, porque até aqui esses três exemplos, observem, confiara, estudara, saíra, são formas simples. Agora aqui, ontem, quando você foi ao posto, eu tinha saído, tinha saído. Aí o que aconteceu aqui? Aqui é o pretérito imperfeito do verbo auxiliar, que é o verbo ter, e aqui é o particípio do verbo principal, que é o verbo sair. Tinha saído, que é o pretérito imperfeito do verbo ter, mas o particípio forma o pretérito mais que perfeito composto. Então, são duas formas, assim como o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito também apresenta duas formas, a forma simples e a forma composta. Na verdade, tinha saído equivale a sair, é a mesma coisa, só que a gente é que faz essa opção de usar a forma simples ou usar a forma composta. Isso é uma escolha que nós fazemos no ato de falar ou no ato de escrever. Então, vamos ver se vocês perceberam realmente a diferença entre esses três tempos. Vamos só recordar um pouco. Pretérito perfeito é um fato que já ocorreu, é um fato já finalizado. No momento em que a gente está falando, ele já aconteceu. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é um fato passado, mas que ainda não foi concluído. É como se ele tivesse em andamento. E o pretérito mais que perfeito é o fato passado anterior a um outro fato passado, a um outro fato relacionado com o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é anterior ao pretérito perfeito. É algo que aconteceu no passado, anterior a um outro fato passado. Eis a diferença entre esses três tempos verbais, que são tempos do pretérito, estão relacionados ao tempo passado. Bom, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas e até um próximo vídeo.